As verrugas plantares são lesões cutâneas causadas pelo vírus do papiloma humano, chamado HPV, que podem aparecer pensando em área de podologia, principalmente na região plantar dos pés. Essa lesão viral, ela vai apresentar uma série de características que vão nos permitir identificá-las. Por exemplo, alteração na aparência. Normalmente, as verrugas plantares, elas vão apresentar uma superfície mais áspera e podem ser planas ou lesões elevadas. Elas podem ainda ter apresentação de cor semelhante à da estrutura cutânea do indivíduo, ou podem ainda ser lesões mais hiperpigmentadas, ou seja, mais escuras. Quando a gente fala em desconforto para o paciente, esse é um dos sintomas que podem ser observados, principalmente durante o processo de caminhada, porque essas verrugas, muitas vezes, elas estão localizadas em áreas de pressão, e isso faz com que o atrito e o peso do próprio corpo possam induzir, né, manifestação de dor por estímulo dos nociceptores. Às vezes, essas verrugas vão apresentar pontos escuros enegrecidos na sua superfície, que são chamados capilares trombosados, ou seja, vasos sanguíneos que se romperam e o sangue passou por processo de coagulação e de oxidação. Daí a observação dessa característica. Normalmente, como a gente falou, são localizadas nas áreas plantares, mas podem preferencialmente também estar localizadas na região do retropé, na região do calcâneo e ainda assim no espaço interdigital. Então é importante a gente lembrar que as verrugas plantares, elas são lesões benignas, causadas por cepas de vírus HPV, e elas muitas vezes se manifestam no indivíduo quando eles entram em contato com material contaminado, né? E aí a gente pode pensar em instrumental, a gente pode pensar em calçados, ambientes úmidos, né? Banheiros, piscinas, locais de grande circulação, e mesmo que, né, as verrugas elas sejam doenças contagiosas, a transmissão ela não vai ser garantida. E isso vai depender, né, esse mecanismo de transmissão, da suscetibilidade do indivíduo, das condições de higiene, se esse indivíduo ele está com o sistema imunológico em condição de imunossupressão, né, então ele está mais baixo do que o nível de normalidade. Dentro desse contexto, a gente tem que entender que várias abordagens a gente pode usar para tratar a verruga. Né? Existem uma série de medicamentos, aí a gente vai pensar nos medicamentos de natureza antiviral, porque a gente está falando de uma lesão viral, então não adianta a gente vir, por exemplo, com tratamento com antimicrobiano ou com antifúngico, né? Antimicrobiano entendam aqui como agentes antibacterianos, os conhecidos antibióticos, né, porque as diferentes micro-organismos, antibacterianos para bactérias, antifúngicos para os fungos e o antiviral, obviamente, para tratar esse tipo de lesão. Né, mas a gente vê, por exemplo, alguns tratamentos tópicos que podem ser utilizados como alternativa, produtos que são ricos e têm alta concentração, por exemplo, de ácido salicílico, porque o ácido salicílico, sendo um agente queratolítico, ele vai auxiliar na remoção do tecido, que muitas vezes ele pode ficar espessado, gerando placas de hiperqueratose, e essa remoção gradual faz também com que a cepa viral, né, aquela estrutura, também seja removida, e você diminui o espectro da presença dessa carga viral e, igualmente, né, a região da pele que foi afetada. Uma outra alternativa que a gente tem de tratamento para as verrugas é o processo da crioterapia, onde a gente faz congelamento daquela região com uso de nitrogênio líquido. Isso é feito num ambiente clínico, preferencialmente, né, onde a gente usa, né, a baixa temperatura para congelar essa lesão, e isso faz com que a gente tenha a remoção da verruga. É claro que se nós tivermos pacientes que são portadores de verrugas gigantes, muito grandes, persistentes, muitas vezes estar junto de uma equipe de saúde acaba se fazendo necessário, principalmente a gente pensar em lesões endofíticas, né, o que migram para dentro da estrutura cutânea, pode-se, né, ter a necessidade de remoção cirúrgica, o que não é de habilitação do profissional de podologia. Daí a necessidade de estar junto, por exemplo, de profissionais médicos. A gente pode ainda tratar as verrugas com laser,
E aí a gente sabe, né, que o laser ele tem uma atividade importante na destruição, né, de micro-organismos, então é uma alternativa importante. E é claro que sempre orientando esse paciente portador desse tipo de lesão, de que os medicamentos também podem vir como agentes de contribuição, principalmente na modulação da resposta imunológica, né, fazendo com que a melhora do sistema imunológico dele, o corpo consiga produzir mais células de defesa que sejam capazes, né, portanto, linhagem branca, leucócitos, que sejam capazes de lutar, né, para controlar a questão dessa população viral. E dentro da podologia, a gente precisa entender que o nosso papel ele é extremamente importante, pensando em diagnóstico e tratamento. Por quê? O profissional de podologia, ele consegue fazer uma avaliação especializada, identificar essas verrugas plantares, diferenciá-la, né, de outras alterações cutâneas, como acontece, né, com os calos, com as infecções fúngicas, pode provocar, promover para o paciente, né, um tratamento seguro, até porque ele vai estar num ambiente, né, ele vai estar sendo atendido num ambiente controlado, com técnica adequada, com todo o processo de biossegurança presente, materiais estéreis e que vai fazer com que haja menor risco de complicação. E lembrando do processo de orientação, né, de educação e saúde, da característica preventiva, exatamente para se evitar contágio e recorrência dessas infecções virais, né? Por exemplo, a orientação de fazer troca de meias, de fazer higienização dos pés, o secar dos pés, não usar, né, na presença desse tipo de infecção, o mesmo utensílio de secar, uma toalha para os pés, uma para o corpo, não andar descalço em local público. Então, é importante essa avaliação e uma conduta adequada. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, não deixe de participar, né, do nosso curso Farmacologia para Podologia e já se inscreve no nosso canal.